Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Portal do Estudos de Química apresentará neste momento, na disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral, na parte 10, regras de integração. Em cada videoaula eu vou apresentar uma regra de integração diferente. Hoje vamos começar com a integração por substituição de variáveis. A finalidade desta integração por substituição de variáveis é fazer com que, ao trocar a variável, a resolução da integral se torne mais simples. Genericamente, digamos que aqui eu tenho que fazer a integral de uma função f de g de x vezes g' de x dx. Agora, para deixarmos esta resolução mais simples, então eu vou fazer o seguinte: eu vou trocar a variável, eu vou chamar a função g de x de u, certo? Eu vou trocar a variável. E agora, depois de chamar a função g de x de u, eu vou derivar u e vou derivar g de x. Então vamos lá. Derivando u, eu terei du, e derivando g de x, nós teremos g' de x dx. Notem, observem que ao fazermos a derivada de u e de g de x, acabamos de obter os termos desse integrando. Então agora eu vou substituir as variáveis. Ao invés de integrarmos f de g de x, eu vou integrar f de u. E esse g' de x dx é o du. Observem como esta função ficou mais simples a sua resolução. É mais fácil resolver f de u du do que resolver f de g de x vezes g' de x dx. Essa é a finalidade da integração por substituição de variáveis. Fazer com que nós tenhamos uma integral que seja mais simples de resolver, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte: vou resolver vários exercícios a fim de que nós possamos colocar em prática esta regra de integração. Por exemplo, vamos começar aqui com a integral de 2x mais 10, isso tudo elevado à centésima potência de x. Vamos começar substituindo as variáveis. Eu vou primeiramente chamar a função 2x mais 10 de u. E agora eu vou derivar o u e derivar a função 2x mais 100. Então, primeiramente, derivando u, nós temos du. E vamos agora derivar 2x mais 100. A derivada de 2x vale 2. A derivada de 100, perdão, aqui é 100, não, aqui é 10. Então, a derivada de 10 é igual a zero. E isso é em função de x, então isso vai ser igual a du igual a 2dx. 2dx é o resultado da derivada de 2x mais 10. Mas notem que ao fazermos aqui a substituição das variáveis, eu não tenho aqui 2dx, eu só tenho dx. Então, nesse caso especificamente, eu vou eliminar esse número 2 do lado do dx, passando ele para o primeiro membro. E ao fazermos isso, então eu terei du sobre 2 igual a dx. Agora o dx está isolado. Vamos substituir as variáveis então aqui. A integral da função 2x mais 10 elevado à centésima potência de x pode ser escrito como sendo u elevado à centésima potência de dx. Mas o dx eu vou substituir por du sobre 2. Veja como ficou mais simples a resolução. Esse 1 sobre 2 eu vou tirar, essa constante eu vou tirar aqui do integrando. Então vai ficar 1 sobre 2, que multiplica a integral de u elevado à centésima potência de u. Com certeza, essa integral fica muito mais
fácil de resolver do que a 2x mais 10 sobre 100 dx. Bom, muito bom. Então vamos resolver essa integral aqui de u elevado à centésima potência. Ficaremos assim com u elevado a 100 mais 1, isso é igual a 101, dividido por 100 mais 1, que é 101. Como trata-se de uma integral indefinida, não posso me esquecer de colocar a constante. Tá, isso aqui é o resultado da integral em função da variável u. E agora eu pego no resultado e vou substituir u pela função original, o g de x, que é o 2x mais 10. Ao voltar à variável original, coloco no lugar do u, então, 2x mais 10 elevado a 101, tudo isso dividido por 2 vezes 101, 2 vezes 101 é 202, mais a constante. Aí está a resolução dessa integral através da substituição de variáveis. Vamos treinar, vamos fazer mais exemplos, vários. Aqui, nesse caso, eu tenho a integral de 3x2 menos 1, tudo elevado à terceira potência, x dx. Vamos fazer com que esse integrando torne-se mais simples a resolução através da troca de variáveis. Eu vou então chamar a função 3x2 menos 1 de u. E agora eu vou derivar u e vou derivar o 3x2 menos 1. Primeiramente, então, vamos derivar u. Derivada de u é du. E vamos derivar 3x2 menos 1. Tombo aqui o expoente, 2 vezes 3 vai dar 6x, e a derivada de menos 1 é zero. Então, vai ficar 6x dx. Mas notem que aqui eu não tenho 6x dx, eu só tenho x dx. Então, eu vou pegar esse número 6 e passar para o primeiro membro, que este, por sua vez, ele passa aqui no denominador. Então, nós teremos du sobre 6 igual a x dx. Muito bom. Agora vamos trocar as variáveis aqui dentro do integrando. Então, nós vamos agora integrar o 3x2 menos 1 eu chamei de u elevado à terceira potência. E esse x dx eu chamei de du sobre 6. Vamos aqui, então, colocar du sobre 6. Esse 1/6 aqui é uma constante que eu vou tirar do integrando. Então, vai ficar 1 sobre 6, que multiplica a integral de u elevado à terceira potência du. Agora, resolvendo aqui essa integral, que ficou mais simples a sua resolução. Então, eu ficarei com 1 sobre 6, que multiplica a integral de u elevado à terceira potência, 3 mais 1, que é 4, dividido por 3 mais 1, que é 4, mais a respectiva constante, que é a família de primitivas, que faz uso para a função u elevado à quarta potência. Ok, agora nesse resultado eu troco a variável u pela função original, que é 3x2 menos 1. Então ficaremos assim, no lugar de u eu vou colocar 3x2 menos 1, tudo elevado à quarta potência, dividido por 6 vezes 4, que é 24, mais a constante. Pronto, aqui está. Esse, portanto, é o resultado dessa integral. Verificaram que a substituição de variáveis tem por finalidade, eu repito, fazer com que a resolução fique mais simples. Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo então. Agora eu tenho aqui a integral de x dx sobre x2 menos 1.
Vamos fazer a substituição por variáveis. Eu vou chamar de u essa função x2 menos 1 do denominador. x2 menos 1. Bom, agora eu vou derivar u e vou derivar o x2 menos 1. A derivada de u é du e a derivada de x2 vai ser 2x, já que a derivada de menos 1 é 0, 2x dx. Aqui eu não tenho 2x dx, eu só tenho x dx. Então eu vou tirar o número 2 aqui do segundo membro, passando o mesmo para o primeiro membro, então fica du sobre 2 igual a x dx. Perfeito. Era isso que eu precisava. Agora vamos fazer a substituição aqui da variável. O x dx aqui se encontra, é du sobre 2. Vou colocar aqui du sobre 2. E esse x2 menos 1 eu chamei de u. Então isso é 1 sobre u. Eu vou pegar esse 1 meio aqui, que é uma constante, e isso, por sua vez, vai multiplicar o integrando aqui. Então, vai ficar 1 sobre 2 da integral de du sobre u. Foi exatamente isso que nós tratamos nas videoaulas anteriores. Nós já tivemos a oportunidade de estudar essa derivada, que o resultado da mesma, a derivada de du sobre u, vai ficar igual a ln de u em módulo mais a constante. Certo? E isso já foi devidamente explicado na aula anterior. Esse é o resultado da integral em função da variável u. Agora eu vou pegar o u e substituí-lo pela função original. Então, o resultado agora, trocando a variável u pela função original, nós teremos 1 meio que multiplica o ln de u, que na verdade é x2 menos 1, mais a constante. Pronto, aí está o resultado dessa integral, certo? Estão compreendendo? Eu acredito, eu particularmente gosto muito dos métodos que têm por finalidade facilitar a resolução de uma integral mais complexa através de uma integração mais simples. Essa é a finalidade desse método. Tá, então aqui nós vamos agora fazer esse outro exemplo. Vamos fazer aqui a integral de 4x mais 8 sobre a raiz quadrada de x2 mais 4x mais 3. Essa função aqui do denominador, eu vou mudar a sua variável. Então, eu vou chamar de u, a função x2 mais 4x mais 3. Bom, agora nós vamos, como fizemos já nos casos anteriores, vamos derivar u e a função em x2 mais 4x mais 3. A derivada de u é du e a derivada de x2 vai dar 2x e a derivada de 4x é igual a 4. Isso daqui em função de x, né? Então vai ser dx. Bom, eu posso melhorar um pouco mais essa expressão, né? Deixando esse 2 aqui do segundo membro em evidência. Então, eu posso escrever de outra maneira isso daqui. du é igual a 2 vezes x mais 2. Eu fiz aqui, simplesmente coloquei o 2 em evidência dx. Ok, então vamos fazer aqui a substituição das variáveis, o x2 mais 4x mais 3 de u. Ficaremos assim então. Aqui já para iniciarmos esse 4x mais 8, eu vou escrever colocando 4 em evidência, e 4
em evidência, aí nós teremos x mais 2. Isso tudo será dividido por, vou colocar aqui, isso tudo será dividido pela raiz quadrada do x2 mais 4x mais 3, que eu chamei de u. E agora eu vou colocar aqui o dx, né? Aqui está o dx. Eu vou até dar uma melhoradinha aqui, pelo seguinte motivo, porque aqui no lugar do dx, eu vou colocar esse termo 2 vezes x mais 2, e eu vou colocá-lo no primeiro membro aqui. Então, eu ficarei assim com du dividido por 2 vezes x mais 2. Eu passei esse termo do segundo para o primeiro membro, a fim de que eu possa isolar o dx. Agora sim. E aonde está escrito dx aqui, eu vou escrever exatamente esse termo, que é o du sobre o 2 vezes x mais 2. Perfeito, vocês viram só o que aconteceu aqui? Eu tenho o x mais 2 no numerador, que eu posso cancelar com o x mais 2 do denominador. Olha só que interessante que fica, não é? E outra coisa, esse 4 dividido por 2, eu posso também simplificá-lo. É o que eu vou fazer aqui, ó. 4 dividido por 2, isso é igual a 2. E esse 2, por sua vez, vai sair aqui do integrando. Vou deixar aqui a constante, né? 2 vezes du dividido pela raiz quadrada de u, que pela definição a raiz quadrada de u é o mesmo que eu escrever u elevado a 1 sobre 2. O 1 é o expoente do u e o 2 é o índice da raiz. Melhorando aqui esse termo para que eu possa integrar esta função. Então fica 2 vezes esse u elevado a meio, passando para o numerador, vai ficar u elevado a menos meio de du. Agora nós vamos resolver isso daqui pela definição, né? Então ficaremos com 2 vezes u elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. Aí nós não podemos esquecer, é claro, da constante. Muito bem. Agora já ficou mais simples a resolução, já ficou mais simples, não é? Agora eu vou continuar aqui com o resultado, então. Então eu terei 2 vezes u menos meio mais 1, ou 1 menos meio dá meio. E aqui no denominador também eu tenho menos 1 mais meio, ou 1 menos meio dá meio, mais a constante. Agora eu vou colocar no lugar do u e vou voltar para a função original. A função original aqui está, é x2 mais 4x mais 3. Então vamos substituir aqui na função original. Esse 2 aqui do denominador vai multiplicar o numerador. Então fica 2, que eu já tinha, vezes 2, vezes a raiz quadrada da função original. A função original, repetindo, é x2 mais 4x mais 3. Esse aqui é o u, que eu assim chamei no início da resolução desse exercício. Isso é dentro da raiz. Essa função é elevado a 1 e o 2 é o índice da raiz, mais a constante. E esse 2 vezes 2, eu posso multiplicar isso, certo? E aí nós teremos o resultado final
dessa integral. Então ficou assim, então, o resultado final já multiplicando. Fica 4 vezes a raiz quadrada de x2 mais 4x mais 3. Isso é dentro da raiz, né? Que é u elevado a meio, né? Então, esse termo é elevado a 1 e o meio, o denominador 2 é o índice da raiz mais a constante, certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ok, né? Vamos resolver mais exemplos. A prática tem por finalidade fazer com que esses exercícios fiquem mais simples. Aqui nós temos mais uma função para resolvermos. Vamos fazer a integral de x dx sobre x mais 1. Bom, aqui eu vou chamar de u, o denominador aqui é a função x mais 1. Bom, agora aqui eu já troquei a variável x mais 1 por u, agora eu vou derivar. A derivada de u é du, e a derivada de x mais 1 vai ser a derivada de x é 1, né? Então vai ficar dx. E aqui a derivada de 1, é 0. Então vai ficar du igual a dx, certo? Mas aqui nós temos um problema. E esse x aqui que não aparece, o que eu faço com esse x? Esse x aqui você faz o seguinte. Aonde aqui está escrito u igual a x mais 1, está vendo? Você vai isolar o x aqui nessa igualdade. Ao isolarmos o x, eu passo mais 1 para o lado do u. Então, o x aqui isolado fica igual a u menos 1. Eu simplesmente peguei esse u igual a x mais 1 e isolei o x, tá bom? Vamos agora substituir aqui nessa integral. Então, na troca da variável, aonde tem o x, eu vou colocar u menos 1 sobre, aonde tem esse x mais 1, eu vou colocar o u. E aonde tem o dx, eu vou colocar du. Então, vai ficar sobre u, e aqui vai ficar du, certo? Muito bem, agora vamos melhorar isso daqui. Vamos escrever então esse u menos 1 sobre u, vamos desmembrar isso daqui. Vou escrever u sobre u du menos, vamos desmembrar em duas integrais. Então, vai ficar menos 1 sobre u du. Agora ficou fácil. U dividido por u, isso é igual a 1. Então, agora eu tenho a integral de 1 du. A integral de 1 du vai ser igual a quanto? A integral de 1 é u, em função de u, né? E a integral de 1 sobre u? A integral de 1 sobre u vai ser ln do módulo de u, mais a constante. Aqui nós temos uma primeira constante nessa integral, aqui nós temos uma segunda constante na segunda integral, e a soma das duas constantes vai dar essa terceira constante que eu vou chamá-la de c. Eu não preciso colocar individualmente cada constante, só coloco uma constante que vai representar o agrupamento de todas as constantes das integrais anteriores. Pronto, agora nesse resultado eu vou trocar a variável u pela original, que é x mais 1. Aqui, então, nós ficaremos assim, no lugar de u aqui eu vou colocar x mais 1, no lugar de u eu coloco x mais 1, menos o ln
do módulo de u, que na verdade não é. Eu vou colocar x mais 1, mais a família de constantes aqui como resultado. Prontinho, aí está o resultado, tá? Tudo bem? Vamos continuar então, vamos fazer mais um exercício, confira. Vamos resolver a integral de x vezes e elevado a x2 dx. Muito bem, vamos fazer a troca das variáveis. Eu vou chamar de u a função x2. U é igual a x2. Agora que eu escolhi a troca da variável x2 por u, vou derivar. Vou derivar u, que vai ser du. E vou derivar x2, que vai ser 2x dx. Bom, notem que aqui não tem o x dx, 2x dx, né? Só tem o x dx. Então, esse número 2, eu vou passar o mesmo do segundo para o primeiro membro. Então, ficaremos assim, du dividido por 2 é igual a x dx. Muito bem, agora eu vou fazer a substituição das variáveis. Então, esse x dx aqui está, é du sobre 2. Então, eu tenho n elevado a x2, só que o x2 é u. Então, e elevado a u, e o x dx é du sobre 2. Olha como que fica mais fácil a resolução da integral anterior, né? Esse 1 sobre 2 é a constante que eu vou tirar do integrando. Então, eu vou pegar 1 meio e multiplicar a integral de n elevado a u du. Essa integral é mais simples, né? Bem mais simples, não tenha dúvida. E elevado a u du. Vamos resolver então. Então, eu ficarei assim com meio. A integral de n elevado a u vai ser e elevado a u mais a constante. Agora que eu tenho o resultado, eu vou trocar a variável u pela função original, que é o x2. Resultado final, então, ficaremos assim com e elevado a u, que na verdade u é o x elevado ao quadrado, x2, dividido por 2 mais a constante. Certo? Entenderam? Sim? Ótimo. Vamos praticar, vamos fazer mais um exercício, confira. Bom, aqui agora nós temos a integral de uma função trigonométrica, tangente de x dx. Bom, antes de realizarmos a substituição das variáveis, primeiro vamos colocar a definição formal de tangente de x, que é definida como seno de x sobre cosseno de x dx. Ok. Agora que eu tenho aqui a definição da tangente de x como sendo seno de x dx, agora vamos fazer a troca das variáveis. Primeiramente, eu vou chamar de u cosseno de x. E agora eu vou derivar o u e derivar o cosseno de x. Então, derivando aqui o u, nós teremos du. E agora eu vou derivar cosseno de x. A derivada de cosseno de x é menos seno de x dx. Bom, aqui no numerador, percebam que eu tenho o seno de x dx, mas não tenho o menos aqui à esquerda. Então, eu vou passar o mesmo para o primeiro membro. Então, vamos ficar assim com menos du igual a seno de x dx.
Ah, excelente. Agora vamos fazer a substituição das variáveis aqui na integral. Então, este seno de x dx, aqui está, é menos du. Por sua vez, será dividido por cosseno de x, mas o cosseno de x eu chamei de u. Esse menos aqui eu vou tirar do integrando e vou multiplicar a integral. Então, eu vou colocar menos du sobre u. Integral de du sobre u já é do nosso conhecimento, isso vai ser igual a esse menos aqui que está multiplicando a integral, menos, isso vai ser igual a ln do módulo de u mais a constante. Opa. Pronto. Com esse resultado, agora eu vou trocar a variável u pela função original, que é o cosseno de x, e o resultado vai ser menos ln do módulo do cosseno de x mais a constante. Pronto, aqui está. O resultado da integral da tangente de x vai ser menos ln do cosseno de x mais a constante, ok? Muito bem, vamos fazer o outro exemplo. Confira. Neste caso, nós temos que integrar a função ln de x sobre x. Vamos trocar as variáveis. As variáveis, então, eu vou chamar de u. Agora eu vou chamar de u a função ln de x. A princípio, você pode estar questionando, né? Mas como que você deve escolher o ln de x e não escolher, por exemplo, o x? O detalhe é que eu preciso escolher uma função que, ao derivá-la, eu já tenha um termo previamente dentro da integral que permita substituição, tá? Então, por exemplo, se você começar tentando x e verificar que ao substituir u por x, ao derivar não tem como resultado esse ln, então significa que eu devo pegar como u não o x, mas o ln de x. Isso só se obtém tentando, fazendo o treino, tá? Agora eu vou derivar o u, a derivada de u é du. Agora eu vou derivar o ln de x e a derivada do ln de x é 1 sobre x dx. Então, vocês viram que apareceu dx sobre x aqui, exatamente o que eu desejo. Agora vamos fazer a substituição. Então, eu terei aqui a integral. No lugar do ln de x, eu vou colocar o u. No lugar de dx sobre x, eu vou colocar du. Perfeito? Entenderam? No dx sobre x, aqui está, dx sobre x é o du. Agora vamos resolver a integral. A integral de u vai ser u elevado a 1 mais 1, que é 2. Isso vai ser dividido por 1 mais 1, que também é sobre 2, mais a constante. Bom, esse já é o resultado? Sim, esse já é o resultado. Agora é só eu fazer a troca do u pela função original, que é o ln de x. Então, eu terei ln de x sobre 2 mais a constante. Isso elevado a 2, né? Posso esquecer. ln de x elevado ao quadrado sobre 2 mais a constante. Agora sim, aí está o resultado final da integral de ln de x sobre x dx. Confira outra resolução. Aqui eu tenho a integral de raiz quadrada de 3x2 mais 1 dx. Bom, aqui não tenho muitas opções, né? A não ser chamar de u
a função 3x2 mais 1. 3x2 mais 1 é o u, agora eu vou derivar ambas. Vou derivar o u, que vai ser o du, e agora eu vou derivar o 3x2 mais 1, que vai ser 6x dx. Já que a derivada de 1 é 0. Excelente. Mas acontece que aqui nós temos que colocar um x que eu esqueci de colocar, e me permita fazer a colocação do x que eu acabei me esquecendo de colocar. Observem como que fica aqui, então, com a devida correção. Pronto, aqui está. Na verdade, é raiz quadrada de 3x2 mais 1, x dx. X dx tem aqui, mas não tem o 6 do lado. Tá bom, então se não tem esse 6 aqui do lado, eu vou tirar o 6 e passar do segundo para o primeiro membro. Então fica assim, du sobre 6 igual a x dx. Vocês estão percebendo que o fundamento da integral por substituição de variáveis, ao fazermos a derivação tanto da função u quanto a função de x, resulte num termo que já exista na função que permita ser substituído. Tá? É simples. Ok, agora vamos resolver isso daqui. Então, nós ficaremos com a integral da raiz quadrada de u. E esse x dx aqui, eu vou substituí-lo por du sobre 6. Pronto, agora já ficou mais simples, bem mais fácil. Esse 1 sobre 6, essa constante, eu vou tirar do integrando e vou pegar a mesma e multiplicar a integral. 1 sobre 6, essa raiz quadrada de u é o mesmo que eu escrever u elevado a meio, né, de du. Agora vamos resolver aqui a integral. 1 sobre 6, 1 sobre 6, e aqui nós teremos u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Deixa eu escrever aqui, ó. Pronto. Aqui está, meio mais 1. Mais a constante, né? Realizando aqui o cálculo, nós ficaremos assim, então, com 1 sobre 6, que por sua vez multiplica esse meio mais 1, isso é igual a 3 meios. 3 meios dividido por 3 meios. Ok. Agora vamos fazer a substituição de u pela função original. A função original é o 3x2 mais 1. Então vamos lá, então 3x2 mais 1 é o meu u. Esse 3 meios aqui, esse 2 vai multiplicar o numerador, então vai ficar 2 dividido por 6 vezes 3. Opa, agora vai. E esse u, na verdade, é o 3x2 mais 1. Deixa eu colocar aqui, ó. 3x2 mais 1 elevado tudo à terceira potência e dentro da raiz de índice 2. Isso tudo aqui mais a constante, né? Pronto, assim fica melhor. Mais a constante. Aqui eu posso, só para finalizar, fazer uma simplificação. 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3.
Desta forma, o meu resultado final ficou então da seguinte forma: raiz quadrada de 3x2 mais 1 elevado à terceira potência. Vou colocar aqui, ó. 3x2 mais 1. Está falhando aqui a letra. Peço desculpas aí pelo transtorno. Agora vai. Agora sim. 3x2 mais 1 elevado à terceira potência. E dentro da raiz quadrada, isso tudo é dividido por 9, que é o resultado desse produto aqui, 3 vezes 3, mais a constante, certo? Aí está a resolução. Vamos fazer mais um exercício, confira. Muito bem, aqui nesse outro exemplo, eu tenho a integral de seno de 3x dx. Bom, eu vou pegar o 3x e vou chamar de u. U igual a 3x, e agora eu vou derivar o u e derivar o 3x. Então, derivando aqui o u, nós temos du, e derivando o 3x vai dar 3dx. 3dx. Mas aqui eu não tenho esse 3 aqui, percebe? Eu tenho os dx. Vou pegar o 3 e passar do segundo para o primeiro membro. Então, eu ficarei com du sobre 3dx. Agora eu tenho dx. Agora vamos fazer a substituição da variável. Então, eu colocarei integral de seno de 3x, que na verdade é u, e o dx eu vou colocar du sobre 3. Esse 1/3 aqui é uma constante, eu vou tirar do integrando e vou pegar e multiplicar 1/3 pela integral. 1/3 que multiplica a integral de seno de u du. Agora a integral ficou mais simples, a sua resolução. Aqui está. Deixa eu melhorar essa letra aqui. Pronto. Então fica 1/3 que multiplica o seno a integral do seno de u vai ser cosseno de u mais a constante. Esse é o resultado em função de u, sim. Agora eu vou pegar e trocar a função o u pela função original. A função original é 3x. Muito bem. Então vai ficar assim o resultado final. Cosseno de u, ou seja, 3x, sobre 3 mais a constante. Ok? Entenderam? O critério para fazer a integração por substituição de variáveis para as funções trigonométricas segue o mesmo princípio, mesmo padrão. Eu sempre procuro escolher a função u de tal forma que, ao derivá-la e substituir, tenhamos condições de resolver a integral que foi originada de forma mais simples. Outro exemplo, confira. Eu tenho aqui uma integral de cosseno de 7θ mais 5 dθ. Muito bom. Vamos fazer a troca das variáveis. A variável 7θ mais 5 eu vou chamar de u. Bom, agora vamos derivar o u e a função 7θ mais 5. Então, primeiramente, derivando o u, nós temos du,
e depois derivando 7θ mais 5 em função de θ, né, vai dar 7 dθ. Percebam que o dθ está incluso aqui dentro do integrando, mas não tem o 7 do lado. Portanto, eu vou pegar esse número 7 e passar do segundo para o primeiro membro. Confira. Aí nós teremos du sobre 7 é igual a dθ. Ok, agora isso permite a resolução. Então, pela troca das variáveis, nós teremos a integral do cosseno de 7θ mais 5, que eu chamei de u, e o dθ eu vou colocar no lugar de u sobre 7. E esse 7 aqui, esse 1/7, na verdade, que é uma constante que está dentro do integrando, essa constante eu vou pegar e tirar do integrando e pegar a mesma e multiplicar a integral. 1 sobre 7 que multiplica a integral do cosseno de θ de dθ, porque esse du, na verdade, que na verdade eu já estou substituindo, me perdoe, eu vou antes da substituição deixar a variável, né? Eu já passei um passo à frente aqui, então vou deixar d cosseno de u du, e ao fazer cosseno de u du, então aqui eu vou pegar o número 7, na verdade, e vou dividir, vou pegar 1/7 e multiplicar a integral. Confira como que fica a resolução. Pronto, aqui está, né? Cosseno de u du. A integral de cosseno de u vai ser seno de u. Então aqui nós teremos 1 sobre 7 multiplicado pelo cosseno da integral de cosseno de u, que é igual a seno de u mais a constante. Agora eu vou fazer a troca das variáveis. Então ficaremos assim, 1 sobre 7. Na verdade eu já posso colocar direto que o seno de u, eu já vou colocar aqui o u valendo 7θ mais 5, que é a função original, né? Sobre 7, né? Ok, mais a constante. Pronto, senhores e senhoritas, aí está a resolução de mais um exercício. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, que na questão anterior do seno de x dx, que na troca das variáveis fica seno de u du, e a integral de seno é menos cosseno. Eu acabei esquecendo de colocar o sinal, que já está aqui devidamente corrigido, então, tá? Que na verdade a derivada de seno é cosseno, mas a integral do seno é menos cosseno. Então, no exercício anterior, a integral de menos seno é menos cosseno. E aqui, só fazendo essa devida correção, fica no exercício anterior, menos cosseno de 3x sobre 3, mais a constante. Aí está. Mais uma função trigonométrica integral de seno de x mais 9dx. Ok, vamos lá fazer a troca das variáveis. Eu vou chamar de u a função x mais 9. E agora nós vamos derivar o u e a função x mais 9. Então, derivando u, nós temos du. E derivando a função x mais 9, eu tenho exatamente a derivada de x vale 1, então isso é igual a dx. Já que a derivada de 9 é igual a 0, derivada da constante vale 0. Pronto, aqui está, du igual a dx. Como eu tenho aqui o dx, né, isso permitirá a substituição. Ok, então vamos lá.
vamos fazer a substituição, então ficaremos assim com a integral do seno de x mais 9, que na verdade isso é igual a u, e o dx vai ser du. Ficou fácil, né? A integral do seno de u é menos cosseno de u mais a constante. Bom, esse é o resultado final, sim. Agora eu vou pegar e trocar a variável u pela função original. Então ficaremos assim com menos cosseno de u, que na verdade é o x mais 9, mais a constante. Certo? Aí está mais uma resolução de um exercício envolvendo integral de uma função trigonométrica. Vamos fazer mais um exemplo. Que nós temos a integral de dx sobre 1/3 de x menos 8, tudo elevado à quinta potência. Ok. Vamos começar então trocando as variáveis. Eu vou pegar aqui a função 1/3 de x menos 8 e chamá-la de u. E agora nós vamos derivar u e derivar a função 1/3 de x menos 8. Confira. Derivando u, nós já sabemos que vai dar du. E derivando 1/3 de x menos 8, isso vai dar 1/3 de dx, já que menos 8, a sua derivada vale zero. Agora nós não temos aqui o 1/3 de dx, somente o dx. Então eu devo pegar esse 3 do denominador e passá-lo para o primeiro membro, para o numerador. Então fica 3 vezes du igual a dx. Agora sim, agora eu tenho condições de fazer a substituição. Então ficaremos com a integral de dx, mas o dx eu vou escrever 3du, isso dividido por 1/3 de x menos 8, que eu chamei de u, elevado à quinta potência. Essa constante vai sair do integrando e vai pegar a mesma e multiplicar a integral. Então 3 vezes esse u elevado à quinta potência, ao passar para o numerador, fica u elevado a menos 5 du. Ok. Então vamos resolver agora a integral aqui. Vai ficar 3 vezes u elevado a menos 5 mais 1. Isso dividido por menos 5 mais 1. Mais a constante, né? Muito bom. Então vamos resolver isso daqui. Vai ficar 3 vezes u, menos 5 mais 1 dá menos 4. Isso dividido por menos 5 mais 1, que é menos 4, mais a constante. Eu vou passar esse u elevado a menos 4 para o denominador. Então nós ficaremos assim com menos 3 sobre 4 u elevado à quarta potência, mais a constante. Bom, esse resultado agora faz com que eu troque o u pela função original, que é essa aqui, ó, 1/3 de x menos 8. Então vamos fazer isso agora, vamos trocar o u por 1/3 de x menos 8. Então ficaremos assim com menos, vou colocar aqui, 3 dividido
por 4 do U, que é 1/3 de x menos 8, tudo isso elevado à quarta potência. E não podemos nos esquecer da constante de primitivas que caracteriza essa função. Aí está o resultado, certo? Tudo bem? O vídeo está ficando longo, mas eu estou privilegiando essa resolução com o máximo de exercícios que eu puder, a fim de que eu repita vários exercícios e com isso consiga ter um melhor entendimento, esclarecimento melhor dessa técnica de integração. Confira o próximo, por favor. Muito bem, aqui eu tenho mais um caso para apresentar para vocês, a integral de uma função trigonométrica, seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Primeiro eu vou dar uma melhorada aqui nesse integrando. Eu posso escrever isso também de uma outra maneira, como sendo, por exemplo, seno ao quadrado de x, eu posso escrever como sendo seno de x, tudo elevado à segunda potência, que por sua vez multiplica o cosseno de x dx. Muito bem, agora fica, digamos assim, mais fácil de visualizarmos o que eu vou fazer agora. A princípio, o aluno poderia levantar a seguinte questão: eu poderia chamar de U tanto cosseno quanto seno. Mas se você fizer uma tentativa, por exemplo, de chamar o cosseno de U, você vai verificar que derivando essa função cosseno em seno, você vai ter na operação o termo que não vai aparecer na substituição. E isso é só por tentativas mesmo que você vai descobrir. Ao chamar cosseno de x de u não dá certo, então vamos tentar e chamar o seno de x de u. Vamos fazer então isso daqui. Eu vou chamar de u o seno de x. Agora aqui eu troquei a variável seno de x por u, eu vou derivar o u e o seno de x. Ok, então primeiramente derivando u vai dar du, e agora eu vou derivar o seno de x. O derivada de seno de x é cosseno de x. dx. Perceberam só o que aconteceu? Quando eu peguei e chamei o seno de x de u, ao derivar apareceu o cosseno de x dx, que é exatamente o que está no integrando. Esse é o princípio de funcionamento da integral através da substituição de variáveis. Agora, substituindo aqui, nós ficaremos com o seno de x, eu chamei de u, então vai ficar u elevado a 2. E o cosseno de x dx que apareceu aqui, eu vou chamar de du. Ficou muito simples, não? Ficou fácil agora a resolução. Agora, resolvendo isso daqui, a integral de u elevado a 2 vai ser u elevado a 2 mais 1, que é 3, dividido por 3 mais a constante. Esse é o resultado da integral em função de u. Agora eu pego e substituo o u pela função original, que é seno de x. Então ficaremos assim, com seno de x elevado à terceira potência dividido por 3 mais a constante. Aí está a resolução, certo? Entenderam? Fica fácil, né? Só com treino eu acredito que essas resoluções fiquem mais fáceis o entendimento das mesmas. Por isso a repetição é fundamental, creio eu. Vamos tentar e vamos fazer mais um exemplo. Por fim,
Eu vou finalizar esta videoaula com a resolução desta integral tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx. A dúvida maior que o aluno deve apresentar é qual é a função que eu vou chamar de u? É a tangente de x ou vai ser a secante de x? Bom, se você a princípio chamar secante de x de u, ao derivar a secante de x, o resultado vai ser secante vezes a tangente. A tangente eu tenho, mas eu não posso fazer com que apareça secante, porque eu quero que a mesma desapareça. Ou seja, se eu chamar de u a função secante e derivá-la, o resultado da integral será um termo que não permitirá a resolução do mesmo. Não vai resolver, portanto, fazendo isso. Logo, eu vou substituir por u não a secante, mas eu vou substituir u pela tangente de x. A princípio você fala, pô, mas eu não consigo visualizar isso. Não, você vai tentar substituir uma função por u. Se não der certo, você troca e substitui a outra função. É tentativa mesmo, certo? E essa tentativa é só com a prática que você adquire a mesma. Agora que eu chamei de u a tangente de x, eu vou derivar o u, que é o du, e agora eu vou derivar a tangente de x. E a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então vai ficar secante elevado ao quadrado de x dx. Perceberam? Perceberam que ao derivar a tangente, sobrou secante ao quadrado de x dx, que é exatamente o que eu tenho aqui no integrando. Essa é a finalidade desse processo. Ao fazermos a substituição de variáveis, nós teremos, após a substituição, uma integral que é muito mais simples de resolver do que a original. Tangente de x eu chamei de u, secante ao quadrado de x dx é o du. Agora percebam, meus amigos e minhas amigas, que a resolução do exercício agora ficou muito mais simples do que o caso anterior. Simplesmente agora eu vou resolver a integral de u, vai ser u elevado a 1 mais 1, que é 2, dividido por 2, e o meu du, né? Eu já derivei. E isso vai ser acrescido da constante, a constante que pertence a uma função de primitivas, é esse u ao quadrado sobre 2. Perfeito. Esse é o resultado, não o resultado final. O resultado final agora vai ser aquele em que eu vou substituir o u pela função original, que por sua vez é o tangente de x. Bom, agora sim, então o resultado final será igual a tangente de x elevado ao quadrado, a 2, isso dividido por 2 mais a constante. Pronto, meus amigos e minhas amigas, eu espero que esse vídeo possa contribuir para um melhor entendimento referente à técnica de integração por substituição de variáveis. Na próxima aula, nós teremos a integração por substituição das variáveis, mas utilizando a técnica da integração por partes. A integração por partes é outro método muito importante na resolução das integrais. O meu muito obrigado a todos pela atenção. Não deixem de assistir o próximo vídeo, na próxima oportunidade, onde nós vamos apresentar outro caso de integração. Até lá, até a próxima oportunidade.